Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Passando aqui com o quarto vídeo dessa playlist sensacional. Agora para falar sobre a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi a maior, a mais longeva guerra civil na história do Brasil, que durou entre os anos de 1835 ao ano de 1845. Muito bem. Os gaúchos, acontece o seguinte, ali a região sul era é uma região muito remota na época do Império, né? A comunicação entre a corte brasileira e a galera que morava lá era difícil, era distante, enfim. Então eles eram meio que se separados ali. E aí, quando eles olhavam para os vizinhos, poxa, os argentinos têm um país próprio, os paraguaios também têm, os uruguaios também, e a gente aqui meio que à mercê da corte portuguesa, ou seja, qual que era a treta, qual que era o grande problema que a galera toda tinha, centralização política. E aí a centralização política foi um problema muito sério, que foi um dos catalisadores dessas revoltas que aconteceram no período regencial. Tá bom? Muito bem, então os gaúchos questionavam essa autoridade centralizadora, porque ao mesmo tempo que eles pagavam muitos impostos, eles eram pouco beneficiados com as políticas feitas pela corte, né? E aí, ao longo dessa revolta, 3.000 pessoas foram mortas. O que é engraçado, engraçado nada, não tem nada de engraçado nisso. O que chama atenção é o fato de que a guerra durou 10 anos e 3.000 pessoas morreram. E há, por exemplo, a Sabinada, que durou aí 5 meses, 5 meses, 2.000 pessoas morreram. E já na Cabanagem, que durou aí também 5 anos, morreram 30.000 pessoas, no mínimo. No mínimo. Que a gente não tinha IBGE naquela época, não tinha como contar as pessoas, né? Muito bem. Um grande problema que existia nessa época era a sobretaxação do charque do couro do povo gaúcho. Então, que a galera produzia, né? É uma cultura de pecuária, então, assim, o charque, né, que é a carne seca, e o couro de boi, ele estava sobretaxado. Então, acabava que havia uma preferência do charque pela compra do charque uruguaio. E aí os gaúchos já estavam meio inconformados com aquela centralização política, olhando assim, cara, essa monarquia aí não nos beneficia, a gente não quer isso aí não. E aí, portanto, os gaúchos vão começar a pensar num sentimento de separação do país, porque eles não eram beneficiados simplesmente. As políticas econômicas da regência não beneficiavam os gaúchos. Os gaúchos já tudo bem, então a gente vai fazer um próprio país. Agora eu quero ver. Bem, e aí os gaúchos estavam se mobilizados, já estavam revoltados. O que eles fazem? Tropas revoltosas se mobilizam, tomam o poder em 1835. E aí, com isso, eles conseguem, inclusive, proclamar a República do Piratini ou Rio Grandense. Aliás, até hoje, os gaúchos, de uma forma geral, celebram muito mais as datas relacionadas à Revolução Farroupilha, ou à Guerra dos Farrapos, do que as datas civis do Brasil. Obviamente que até hoje há um sentimento de muito orgulho, né? Os gaúchos têm muito sentimento da cultura, e é de fato uma cultura muito própria, como é uma cultura muito própria em qualquer lugar distante aqui do centro, no centro nervoso da política e da economia do país, né? Você vai ao Maranhão, o Maranhão tem uma cultura muito particular. Você vai ao Acre, também tem uma cultura muito particular. Isso não é exclusividade dos gaúchos. Obviamente que, bem, esse sentimento tem a ver com um evento histórico, que é o caso na tentativa de separar do Brasil. E aí surge um cara muito importante, foi o Bento Gonçalves, que tem toda uma história mística em torno da sua pessoa, porque é um cara que fez fugas espetaculares, conseguiu fugir da prisão 277 vezes, mentira, foram umas 3 vezes só. Mas enfim, ele foi o primeiro presidente da República do Piratini. Né? Muito bem, e aí depois eles não contentes, não satisfeitos em apenas fazer essa república ali no Rio Grande do Sul, espalharam e também proclamaram a república em Santa Catarina, em Laguna, Santa Catarina, chamada República Juliana. Bem, a guerra, basicamente, ela se arrastou com
idas e vindas, né, com às vezes vitória imperial, às vezes vitória dos revoltosos. Bento Gonçalves, inclusive, chegou a ser preso, foi mandado lá para Salvador. Lá ele teve contato, inclusive, com Francisco Sabino, lá da Sabinada. Enfim, e aí a guerra foi se arrastando, que começou lá por causa do Shark, e aí, enfim, eles conseguiram é, fazer, inclusive, uma constituição com leis próprias, eles anunciaram isso, colocaram isso na lei, colocaram isso no papel, eu queria dizer, não é na lei, colocaram a lei no papel, é isso que eu queria dizer, colocaram a lei no papel. E aí, com isso, eles criaram ali uma autonomia. E o que é interessante é o fato de que, no final das contas, a guerra acabou com um tratado chamado Paz de Poncho Verde. E muitos revoltosos foram incorporados em cargos de oficiais do Exército Brasileiro. E algumas das reivindicações, por exemplo, é a sobretaxação do charque, acabar com a sobretaxação do charque e por aí vai, muitas revoltas foram atendidas. E ninguém, no final das contas, foi preso, assim, entendeu? Todo mundo foi é, teve suas penas anistiadas, né? E aí, com isso, os gaúchos se sentem vitoriosos em relação. E, em grande medida, é mesmo, né? Porque eles não foram. As mortes aconteceram em confrontos. E os líderes ali puderam criar um jeito próprio de fazer política que influenciou gerações e que influencia gerações. Os gaúchos, de uma forma geral, têm uma forma muito particular de fazer política, inclusive até de forma muito combativa. Né? Isso é uma marca dos gaúchos, que são muito importantes para os rumos que o Império tomou, pelo menos neste momento, e depois, sobretudo, na República. Houve muitos presidentes, houve muitos políticos, melhor dizendo, políticos importantes que fizeram ali carreira ali no Sul. Muito bem. É isso, moçada. Qualquer coisa é só me chamar, que estarei à disposição para ajudá-los. Como eu disse, esse aqui é um resumo, então, portanto, muitos fatos foram omitidos, e aí qualquer coisa, informação a mais, pode me procurar, que eu estarei sempre à disposição para ajudá-los naquilo que vocês precisarem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!